A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, olá meus amigos. Mais uma vez, mais um vídeo, nós trazemos aí para os irmãos o comentário da lição de número 8 da revista da editora Betel Dominical, Adultos. Esta lição que vai ser lecionada no dia 22 de novembro de 2020, próximo dia 22, e na nossa congregação ela é lecionada às 18 horas, todo domingo às 18 horas. O tema da lição é o drama do suicídio, uma lição muito importante, de um assunto muito importante, né, nos dias que nós estamos vivendo. O texto áureo da nossa lição traz assim: não te deixarei nem te desampararei. Hebreus 13, verso 5, a parte B do versículo. A introdução na nossa revista diz assim: o tema de hoje é oportuno e indispensável, considerando o aumento de casos de suicídio no meio evangélico. É necessário estarmos atentos às causas e eliminarmos as raízes, cuidando mais de perto um do outro, sempre observando os princípios bíblicos. Essa nossa lição ela traz três tópicos, como sempre, e cada tópico, três subtópicos, né, no referido assunto. E os tópicos dessa lição é o drama da autodestruição, a vontade de morrer e o que fazer quando um familiar se suicida. Amém? Queridos, o drama da autodestruição. Vamos abranger todos os três tópicos. Eu vou falar de uma forma rápida para ficar um vídeo bem abreviado, já que o assunto é extenso, o assunto é grande, para que nós comentemos. Nós precisamos partir do princípio de que ninguém tem direito de tirar a sua própria vida. Ninguém. Isso compete a Deus, saber o momento em que nós devemos partir desta terra. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde instituiu no dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E foi definida a cor amarela, escolhida a cor amarela para representar esse mês, esse sentimento. O Setembro Amarelo é uma campanha que tem o objetivo de incentivar o diálogo sobre o suicídio para a sociedade. Em 2019, o suicídio foi a segunda principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. E entre os adolescentes de 15 a 19, o suicídio foi a segunda principal causa entre meninas e a terceira principal causa entre os meninos. Depressão, esquizofrenia e o uso de drogas ilícitas são os principais males identificados segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. Os métodos mais comuns de suicídio é o enforcamento, o envenenamento por pesticida ou o uso de armas de fogo. Por esses motivos, esse é um tema muito importante a ser trabalhado nos dias de hoje, porque as pessoas pensam em suicídio. Por que elas pensam em suicídio? Ou por que uma pessoa chega a pensar em cometer suicídio? Muitas das vezes é para chamar atenção, né? Um grito de socorro, ou explicar um erro, um grito de socorro: olha, eu estou aqui, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E muitas das vezes nós não estamos atentos à necessidade de ajuda que as pessoas que estão ao nosso redor necessitam. Ou explicar um erro, né? Ou comete algum erro na sua vida e por não ter aconselhamento, não ter alguém que acompanhe, acaba achando mais fácil, né, explicar o seu erro. Olha, o meu erro aconteceu assim, então eu acho que é a única solução.
ou até muitas das vezes por não se achar digno, não se acha digno né? Eu cometi um erro, eu não me acho mais digno de continuar nessa vida, eu não me acho mais digno de continuar vivendo, então acaba tirando a própria vida. Muitas das vezes para acabar com a dor, né? E sem saber, sem ter consciência de que o ato do suicídio ele não vai acabar com a dor, ele vai causar mais dor. Outros motivos ainda que a gente pode pontuar são os casos passionais, amores não correspondidos, sentimentos doentios, dívidas, falta de dinheiro ou a falta de capacidade de administração do que Deus coloca nas nossas mãos, ou até crises emocionais, muitas crises emocionais, crise emocional de momento, uma crise emocional causada ali e a pessoa acaba entrando em desespero com aquele momento que está passando, né? Decai o seu semblante e acaba aí cometendo suicídio. E muitos casos são casos banais. Homens e mulheres de Deus também passaram por momentos difíceis de crise. Jó, diante da sua provação, ele havia perdido tudo, filhos, bens, saúde, estava com o corpo coberto de chagas. A Bíblia diz que a única coisa que lhe restou foi um caco de telha e ele estava sentado sobre um monte de cinzas, né? Ele havia perdido tudo, ele pede a Deus o fim da sua vida, mas ele não atentou contra a sua vida. Isso está em Jó, capítulo 6, do verso 8 ao 9. Moisés, quando o povo estava reclamando demais, ali estava sofrendo a reclamação do povo, ele pede para Deus para que tirasse a sua vida. Elias também teve dias difíceis após a vitória ali sobre os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo, quando Jezabel ameaça contra a sua vida, ele também pede a Deus para que tirasse. Momentos difíceis, queridos, todos nós vamos passar nessa vida, mas precisamos ter ciência que Deus nos deu a vida e no momento certo Ele a vai tomar para si. Não cabe a nós decidir um momento. Ele tem todo o controle nas suas mãos. Ainda precisamos lembrar das ações malignas de Satanás e seus demônios para destruir o ser humano. Não podemos atribuir tudo ao diabo, porque se nós atribuirmos tudo ao diabo, nós vamos acabar dando a ele mais importância do que ele tem. Porém, a palavra nos adverte que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades, né? Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quantos pastores, homens e mulheres de Deus, cometendo suicídio por sobrecarga, por perdendo a luta para depressão, e este mal nós temos que enfrentar à luz da palavra de Deus. Muitos casos de sobrecarga, e eu vejo assim, muitos casos de sobrecarga, ele acontece pela falta de delegação muitas das vezes, né? Pela necessidade de se abraçar tudo sozinho, né? A necessidade de que as coisas precisam ser feitas e não tem para quem delegar, não tem quem poder confiar, o pastor não tem quem poder confiar, não tem obreiros de valor para que ele possa contar naquelas atividades. Ele acaba tendo que se sobrecarregar, ele se sobrecarrega com tantas atividades. Talvez por isso que muitos pastores hoje preferem ser pastores de púlpito, né? Muitos pastores hoje já não se envolvem
com o rebanho, não se envolvem com as ovelhas no dia a dia, né? Somente no culto. É pastor somente dentro da igreja. E isso a gente vê em muitos casos. Eu sou pastor só dentro da igreja, não me envolvo com a vida da minha ovelha, eu só respondo para ela no que é espiritual. Mas umas lições atrás, eu não vou lembrar a qual, a gente comentava que se a nossa vida espiritual, a dimensão espiritual estiver bem, todo o resto vai estar bem, todo o resto vai ser bom, né? Todas as outras dimensões, todas as outras áreas da nossa vida vai estar bem. Então o pastor precisa interagir, mas nessa interação ele precisa de obreiros, ele precisa de companheiros para fazer a obra caminhar, né? Para que ele não se sinta sobrecarregado, para que ele não se sinta sobrecarregado. Glórias a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Ainda tem muitas pessoas que têm os pastores como super-homens, e não é verdade. São homens e mulheres comuns que abraçam o chamado de Deus por amor às almas. Tem famílias, tem problemas, tem crises, tem falhas, tem noites mal dormidas como todos. São homens e mulheres como todos os outros que têm problema. Na Bíblia existem casos de suicídio, né? Existem casos de suicídio. O rei Saul se lançou sobre a sua espada quando ele se viu encurralado pelos inimigos e morreu. E o suicídio, queridos, é a quebra do principal mandamento: amar a Deus, ao próximo como a ti mesmo, né? Eu olho essa passagem quando Jesus está explicando o principal mandamento, o mais importante. Eu olho essa passagem e fico estarrecido, porque você precisa amar de 3 formas para que o amor seja completo, para que o mandamento seja completo. Você precisa amar a Deus e ao teu próximo como a você mesmo, né? Se você deixar de amar de uma das 3 formas, o mandamento fica incompleto. Então é necessário, você não tem como uma pessoa dizer assim, ou o irmão falar assim, eu amo a Deus, mas eu não amo o meu próximo. Eu amo a Deus, amo o meu próximo, mas eu não me amo. É necessário amar as 3 formas, amém? Em nome de Jesus. E quando nós passamos por esse problema em nossa família? O que fazer quando isso acontece dentro do âmbito familiar? Nós precisamos seguir adiante, focar no alvo, seguir para o alvo. Por quê, queridos? Porque Deus é maior que todas as coisas e Ele pode nos restaurar em todas as situações. Devemos prosseguir por causa dos familiares que ficam conosco, né? Eles precisam de encorajamento, precisam de apoio, e nós não podemos desistir de viver por causa dos mortos, por causa de quem já se foi, né? E uma questão muito séria, muito crítica, é a questão da pessoa que comete o suicídio ser salva, ir para o céu ou não ir para o céu. Mas a revista da editora Betel, e você vai ver quando você estiver estudando para lecionar no domingo, ou quando você estiver estudando no próprio domingo na sua congregação, você vai ver que na revista está bem claro que a posição do cristão não é de julgamento. Não cabe a nós determinar quem vai para o céu ou quem não vai. Quem faz esse julgamento é Deus. Quem tem quem pode fazer isso é Deus. Nós não somos deuses para julgar. Isso não cabe a nós. Então, quem vai determinar quem vai para o céu ou quem não vai é Deus. Nós precisamos continuar em oração e nos achegando cada vez mais a Deus, cuidando da nossa vida.
da nossa experiência com Deus, do nosso conhecimento com Deus. Se lembra do ladrão da cruz? Nos últimos momentos de sua vida, ele alcançou a salvação. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu quero ler com os irmãos aqui a conclusão, que está na revista, aqui, né? E nós já estaremos encerrando o nosso vídeo hoje, para a glória do Senhor Jesus. A conclusão vai dizer assim: a morte, embora inevitável, não deve ser buscada. Não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Deus é quem dá a vida e somente Ele pode requerê-la. O suicídio é uma decisão humana. Precisamos buscar forças em Deus para reagir e encontrar esperança e desfrutar de uma vida abundante. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima, se o Senhor assim permitir.